nós vamos discutir uma roda de conversa a respeito sobre o FUNPRESP aderir ou não. Então, nós estamos aqui para tirar dúvida a respeito desse regime de previdência complementar, se adere ou não, existem várias modalidades ali. E é uma questão que afeta a nossa vida e o nosso futuro, né? Tanto para docentes quanto para os técnicos administrativos aqui da Universidade Federal de Santa Maria. Hoje se faz presente eu como diretor da SEDUF, Sindicato de Docentes da UFSM, Giovanni Bortolini da TENS, advogado do jurídico da TENS, e o advogado Everton Padilha, né, da Wagner Associado, né? Então nós começamos assim com a palavra assim o advogado Giovanni para fazer algumas colocações com relação a esse regime de previdência. Bom, inicialmente, boa tarde a todos e todas presentes. Não sei se seria o caso, seria inoportuno da minha parte, se vocês quiserem chegar mais perto, para que a gente possa fazer uma conversa mais informal, né, professor? E assim, digamos assim, chegar a alguns esclarecimentos que eu acredito que possam ser objeto de dúvida em relação a esta situação. Eu não pretendo ser muito extenso em relação a essas questões, mas acredito que seria importante, antes do professor entrar na questão relacionada com os rendimentos do Fundo de Previdência Complementar, a sua viabilidade ou não, fazer um breve histórico assim, de qual é a situação jurídica que nós possuímos hoje em relação aos regimes de previdência no âmbito público. Eu acredito que alguns de vocês vão se recordar, principalmente os que ingressaram na universidade de longo tempo, que nós já tivemos, desde a Constituição de 1988, que instituiu a possibilidade do regime próprio de previdência social, basicamente 3 reformas constitucionais. Nós tivemos lá no longínquo ano de 1998 a Emenda Constitucional 20, que foi a primeira reforma previdenciária feita pelo governo federal, que atingiu o servidor público e introduziu naquela oportunidade, como um requisito para a inativação, o requisito de idade, além também de estabelecer um pedágio tanto para o homem quanto para a mulher. Posteriormente, nós fomos alvos de uma nova reforma previdenciária, que foi a Emenda Constitucional 41. Esta reforma previdenciária da Emenda Constitucional 41, vocês me corrigem se eu estiver errado, professor também, embora ela não tenha sido objeto de tanta resistência como foi na oportunidade da Emenda Constitucional 20, quiçá por ter sido a primeira reforma, ela trouxe alterações no regime previdenciário público muito mais profundas do que a Emenda Constitucional 20 de 1998. Para que vocês tenham uma ideia, a Emenda Constitucional 41 de dezembro de 2003, ela acabou, para aqueles que ingressassem após a sua promulgação, com a paridade de vencimentos e o cálculo com base na última remuneração do cargo. Eu acredito que um dos valores, embora nunca tenha feito concurso público, pelo qual a pessoa optava a ingressar no serviço público e dedicar a sua vida produtiva, laborativa no âmbito público, era em razão da questão relacionada com a aposentadoria, porque ela tinha um componente que autorizava ao servidor público manter uma remuneração real, ao contrário daqueles que porventura vinham se aposentar no regime geral de previdência social, que sofre com o passar dos anos com aquilo que se denomina do achatamento do benefício previdenciário. Eu, nas aulas até sempre comento com os alunos que as primeiras consultas que a gente começa a oferecer para os familiares é naquele almoço de domingo de familiares, encontro de família, sempre chega aquele de mais idade e te pergunta: olha, tu está se formando em direito,
gostaria que tu desse uma olhada, me aposentei com 10 salários mínimos e hoje ganho 3. E isso é algo, digamos assim, que faz parte da nossa lógica do sistema previdenciário. Então, a emenda constitucional 41, naquela oportunidade, ela acabou com a paridade de vencimentos para os que ingressariam após a sua promulgação e também acabou com o cálculo com base na última remuneração e passou a definir uma média aritmética de 80% das maiores contribuições recolhidas ao regime de previdência a partir de julho de 1994. Dentro dessas colocações, a emenda constitucional 41, nessa oportunidade, ela também reiterou algo que a emenda constitucional número 20, embora tenha feito uma sinalização, acabou não sendo efetivada, que foi o estabelecimento de um regime complementar de previdência. A emenda constitucional 41, ela teve uma dedicação mais exaustiva em relação a isso e passou a prever nos parágrafos 14, 15 e 16 do artigo 40 que seria instituído um regime de previdência complementar aonde o governo, que assim o instituísse, estaria desobrigado de arcar com aposentadorias em pensões superior ao valor pago pelo INSS. No governo federal, este regime complementar ele veio instituído pela Lei 12.618 e o início de efetividade dele se deu a partir de 4 de fevereiro de 2013. Então, estes marcos temporais, eles são de extrema importância para que o servidor possa se situar qual é o segmento que ele se encontra. Porque existem diferenças entre um e entre outro. Ou seja, aquele servidor público que entrou em 2010, por exemplo, ele, embora não tenha mais um direito à aposentadoria com paridade e um cálculo com base na última remuneração, este servidor de 2010, ele ainda mantém o direito de receber a sua aposentadoria integral, tá? Porque às vezes, coloquialmente, a gente acaba se deparando com algumas colocações de que a emenda constitucional 41 acabou com a integralidade, né? É uma força de expressão, se assim a gente pode dizer, porque integralidade corresponde a 100% do benefício que ele tem direito por conta das contribuições. Isso é integralidade. Proporcionalidade é, se eu tenho um benefício de R$1.000 e me aposento com 800, então eu me aposentei proporcionalmente. O que mudou foi a metodologia de cálculo. Então, para esse servidor público federal que ingressou em 2010, este mantém a integralidade e a aposentadoria dele não se submete ao teto do regime geral. Ou seja, embora ele tenha um cálculo por média, embora ele não tenha mais direito à paridade de vencimentos, a aposentadoria dele vai ser custeada integralmente pelo regime próprio de previdência social, independentemente do seu respectivo valor. Aquele que ingressou depois de 4 de fevereiro de 2013, este sim está no terceiro segmento de servidores. Ou seja, este servidor já ingressou no Serviço Público Federal sobre a instituição de um regime complementar de previdência. Para este servidor, se a remuneração global mensal dele for de R$10.000, por exemplo, para que ele venha ter uma aposentadoria acima do teto do regime geral de previdência social, que hoje é R$5.645, ele deve obrigatoriamente ingressar neste regime complementar de previdência social. Então, é preciso que a gente defina estas questões para saber quem é quem dentro desse cenário jurídico e ver qual aquele servidor que está ou não, digamos assim, submetido à obrigatoriedade de um regime complementar. O regime complementar, ele é do ponto de vista jurídico, na minha compreensão, o Dr. Everton depois vai fazer as colocações dele, de extrema complexidade.
porque ele é, digamos assim, professor, muito mais, professor Gerard, uma questão de natureza econômico-financeira. Juridicamente, ele não traz muitas informações em termos de garantia para aquele que vai aderir. Juridicamente, o professor Gerard, acredito que vai complementar com a opinião dele, o estudo que ele traz aqui para vocês mais tarde, o que eu posso dizer é que, sem sombra de dúvidas, não é mais a situação jurídica que se tinha até então. Teve mudanças significativas, e a decisão de ingressar ou não está obrigatoriamente relacionada com o interesse daquela pessoa em ter um benefício previdenciário de valor acima do teto do INSS. Eu acredito que deve ter tido uma movimentação em relação a essa situação, que é a questão que envolve o prazo que está sendo fixado agora para ingresso dessas pessoas, que termina agora, né, professor, já em julho de 28 de julho de 2018. Esse prazo é um prazo que foi prorrogado por uma legislação que foi aprovada em 2006, que concedeu mais o prazo de 2 anos, e que autoriza com que todos que estejam no serviço público hoje façam uma avaliação. Por quê? Porque o regime previdenciário, ele trata como se fosse um segurado diferenciado, que seria o ativo alternativo, que ele chama, que é aquele servidor público, por exemplo. Eu ingressei no serviço público em 2012, antes do regime de previdência social, agora a minha remuneração é R$ 3.500. Eu não estou submetido ao teto, mas o regime de previdência complementar me autoriza com que eu ingresse neste regime de previdência, ou seja, eu quero contribuir, porque por mais que o meu concurso público seja uma remuneração de R$ 3.000, eu quero ter uma aposentadoria com uma renda complementar ao seu final. Então, este prazo que está sendo, digamos assim, imposto agora, é um prazo que visa atender estas situações, ou seja, pessoas que não estejam necessariamente obrigadas ao fundo de previdência complementar, mas que por alguma razão tem interesse. Ou seja, até mesmo aquele servidor que porventura esteja sobre a ótica do outro regime, mas que mesmo assim tem interesse de fazer esta adesão ao regime complementar. Qual é a diferenciação, num primeiro momento, jurídica que eu vejo, que sem sombra de dúvidas impacta? Estes segurados denominados de alternativos, que é aquele que opta por ingressar, mesmo tendo o benefício integral assegurado pelo regime próprio de previdência, ou aquele que ganha menos que o teto do regime geral, ele não tem aquilo que se denomina de contribuição paritária, ou seja, o governo, embora autorize com que ele ingresse neste fundo previdenciário de aposentadoria, não há aquela contraprestação financeira como há com aquele que ingressou depois de 2013 e automaticamente tem uma remuneração superior ao teto do regime geral. Para esses, há uma contribuição de 7,5% a 9,5%, conforme o índice, tanto do servidor público quanto do governo federal. E isso, acredito, né, professor Gerard, sem sombra de dúvidas, vai impactar no valor do benefício que, porventura, ele venha a ter no futuro. Essas colocações, eu acho que elas são importantes, não preciso me estender assim por muito tempo, para não tirar, digamos assim, o foco principal da palestra do professor em relação às consequências de quem adere ou não, mas eu acredito que são de extrema relevância. E muitas questões jurídicas ainda tratam, digamos assim, destas questões, como, por exemplo, todos vocês sabem que o servidor público que ingressa nos quadros do Serviço Público Federal, ele pode averbar tempo de outros entes da federação, ou até mesmo tempo privado. A pessoa trabalhava na iniciativa privada, recolheu contribuições para o INSS e obrigatoriamente, digamos assim, tem aquele período de contribuições que pode ser considerado na aposentadoria dele no INSS. O regime complementar, ele não autoriza com que tu faça essa averbação. Então, na verdade, o cálculo do benefício previdenciário
complementar, ele vai se dar exclusivamente com as contribuições que porventura sejam vertidas ao regime complementar de previdência quando do ingresso do servidor público. A outra situação jurídica que muito se debate, e isso é uma questão que está sendo judicializada, ainda que com decisões favoráveis, que é muito comum uma pessoa vir de um outro serviço público e ingressar na universidade ou num órgão público federal sem rompimento de vínculo de descontinuidade, ou seja, eu era servidor público do município de Santa Maria e passei num concurso na Universidade Federal de Santa Maria. Me exonerei no dia 15 de setembro e tomei posse no dia 16 de setembro. Só que quando eu ingressei no serviço público dia 16 de setembro, eu já estava sob a égide do regime complementar de previdência social. Mas quando eu entrei no município de Santa Maria, foi antes da instituição dele. Então o questionamento é: qual é o regime que eu me submeto? Porque a legislação diz que se submete ao regime complementar aquele que ingressar em cargo público depois de instituído o regime complementar. Eu ingressei no serviço público no município de Santa Maria em cargo público antes da instituição. Então, me submeto ou não me submeto? Então, se alguém tem situações semelhantes a essa, é bom que faça uma investigação, porque acredito que com as colocações do professor Gerard, vocês vão verificar que há uma diferença significativa em relação a essa questão no que se refere à composição da renda da inatividade no futuro. Então, as situações assim são muito complexas, são muito, digamos assim, obscuras ainda, e de fato, o regime complementar ele traz o que ele se denomina de aposentadoria normal, aposentadoria por invalidez e pensão por morte, seriam os benefícios, digamos assim, que em regra ele oferece. Questões que me chamam a atenção, por exemplo, o servidor público tem que optar por esses benefícios sob pena de não receber ao futuro. Então tudo vai depender de como vai ser conduzido, na minha concepção, essa proposta de adesão ao fundo de previdência, quais serão os direitos que ele vai ter, quais serão as consequências, qual será o custo disso tudo que porventura ele venha a ter em relação a essa situação. Uma outra situação que eu acredito que seja importante para iniciar essas conversações é que as regras de aposentadoria, elas não se confundem com o regime de previdência. Eu vou me aposentar pelo regime próprio de previdência social conforme os requisitos do artigo 40 da Constituição Federal. Agora, a minha aposentadoria no regime complementar, esta, digamos assim, embora tenha como marco o marco autorizativo para mim ser beneficiário, esta aposentadoria, lá ter-se-á critérios diferentes, que são os critérios relacionados com as contribuições que porventura eu tenha vertido para este regime de previdência social complementar. Está bem? Então, eu não pretendo me alongar muito, espero que possa, nessa colocação, professora, ter, digamos assim, dado um panorama inicial, principalmente de se situar em relação a estas questões, e aí, com o decorrer dos trabalhos, acredito que a gente possa voltar a conversar e esclarecer alguma dúvida pontual, se assim for. Está bem? Muito obrigado, Giovanni. Então, passo agora a palavra ao Everton. Bom, boa tarde então a todos e a todas, né? O Giovanni expôs, então, deu um panorama dessa situação da Previdência Complementar, né? E eu, na verdade, vou me ater mais a algumas questões pontuais, já que ele fez um bom apanhado referente à questão geral, né, da Previdência. Eu tenho alguns apontamentos que eu acho que é importante que a gente entenda. Eu até não sei qual é o nível de conhecimento de vocês em relação à matéria, então eu vou tratar de algumas questões pontuais e acho que a gente vai talvez direcionar a nossa conversa mais em relação àqueles servidores que ingressaram no serviço público entre 2003 e 2013, né, que é o período de ingresso na Previdência,
Então, assim, eu não vou estar discutindo o dispositivo legal, eu vou ir passando e aí falar um pouco dessas características da Previdência Complementar que eu acho importante a gente entender. Porque a Previdência Complementar ela foi criada lá no artigo, nesses dispositivos, parágrafos 14, 15 e 16 do artigo 40 da Constituição Federal, e ele nos traz a natureza jurídica do regime de Previdência. Por que é importante a gente entender isso? Porque a Previdência do servidor, ela é uma entidade privada, ela é uma entidade fechada, né? O que significa dizer que só pode aderir a ela aqueles que possuem um vínculo com um órgão público, né, federal. Então ela tem essa característica. Ela possui uma modalidade de contribuição definida. O que isso significa quando a gente fala em contribuição definida? É que eu não tenho benefício definido. Eu sei quanto eu contribuo mensalmente e não sei efetivamente quanto eu vou obter de vantagem lá ao final. Isso vai depender do rendimento da Previdência, das formas de investimento, de quais os aportes financeiros que eu farei ao meu plano durante todo o período de vigência dele. Né? Para aqueles servidores que ingressarem no serviço público após a edição do regulamento, né, que foi em 4/2/2013, que é o marco em função da portaria 44, né, que é, digamos assim, a portaria instituidora do regulamento da Previdência, para esses servidores, eles passaram a ter a inclusão obrigatória. Né? Então, facultativa é a saída do regime de Previdência. Para aqueles servidores que entraram no serviço público entre 2003, entre dezembro de 2003, né, e esta data da instituição, que foi fevereiro de 2013, é opcional. Eu posso fazer essa opção e ela foi postergada, né, em razão de uma disposição específica da Lei 13.328 de 2016, postergada por 2 anos, né, e esse período vai até o dia 28/7. Então, essas pessoas, com base nessa disposição, podem fazer a opção para o regime de previdência. Lembrando que essa opção ela é retratável e revogável. Né? Algumas observações importantes, o Giovanni já falou sobre a questão do pessoal que já fazia parte do serviço público, seja em qual esfera for, né? Importante esclarecer que esse entendimento tem sido adotado por muitos tribunais também, né, no que se refere à manutenção da continuidade, desde que não haja o rompimento do vínculo. Né? Então, o servidor poderia permanecer na sua situação originária, previdenciária, desde que ele saísse do cargo anterior, mesmo que seja em outra esfera, municipal ou estadual, e ao entrar no Serviço Público Federal não tivesse a interrupção do vínculo. Então, isso poderia haver manutenção da condição previdenciária sem a necessidade de adesão ao FUNPRESP. Apesar de que tenha havido demandas discutindo isso, né? Deixando claro que ações judiciais têm sido propostas porque muitos servidores, muitos órgãos, né, na sua maioria, até mesmo por orientação do Ministério do Planejamento, não têm respeitado essa hipótese em muitas situações. Principalmente no que se refere à questão da Previdência. Servidor, então, que ingressa depois da instituição, a característica é essa: se ele não aderir ao FUNPRESP, ele vai ter o teto da Previdência, hoje, 5.645. Por que a gente fala em aderir ao FUNPRESP? Porque você pode pertencer ao regime e não aderir ao FUNPRESP. Né? É uma situação que isso acontece tanto para o servidor que entrou antes de 2013, como aquele que entrou depois. Ele pertence ao regime, mas pode não pertencer ao FUNPRESP, ele pode fazer a opção de ter um outro plano de previdência complementar que não este instituído pelo governo. Né? Aderindo ao FUNPRESP, como será o benefício? Teto do regime próprio, do regime geral de previdência, que será pago pelo regime próprio de previdência, hoje 5.645, mais o benefício pago pela FUNPRESP, em que o valor é incerto. Né? No caso do servidor que ingressa antes do regime próprio de previdência, do regime de previdência complementar, desculpa, né? Ele pode aderir, então, ao FUNPRESP e pode não aderir ao FUNPRESP, ele pode simplesmente migrar para o regime. Essa é uma grande dúvida dos servidores que entraram nesse período. Será que é vantajoso eu continuar no regime ao qual eu me encontro, né? Deixando claro que esses servidores que entraram no serviço público entre 2013 e 2013, eles não têm paridade, eles não têm integralidade, como foi dito pelo Giovanni. Né?
Então, as pessoas têm uma forma de concessão de aposentadoria que é pela média das 80% maiores remunerações dele durante o período de exercício ou desde 1994. Então, essa é um grande questionamento. Inclusive, nós tivemos em Frederico Westphalen recentemente, e boa parte do pessoal que fez parte da nossa reunião, lá, da nossa conversa, estava nesta situação, ou seja, havia ingressado nesse período, nessa vacância, né? Não tinham direito já à paridade e à integralidade, mas estavam em dúvida se aderiam ou não ao regime de previdência complementar, mesmo que não fosse a FUNPRESP, mesmo que fosse outro regime. A questão é que se você aderir a um regime de previdência complementar que não seja a FUNPRESP, você não terá o percentual do patrocinador. Né? O valor de percentual da FUNPRESP de contribuição previdenciária, ele vai variar entre 7,5% e 8,5%. Né? Esse reajuste de percentual eu posso fazer anualmente, eu regulo isso, então o servidor pode contribuir em 7,5%, no próximo exercício posso passar para 8,5%. Acontece que o patrocinador ele vai até 8,5%, então ele vai ter que acompanhar o meu aporte financeiro na minha previdência. Se eu for para uma outra previdência que não seja a FUNPRESP, eu só terei a minha contribuição, eu não terei a contribuição do patrocinador, no caso aqui, a União Federal. Né? Se aderir à FUNPRESP, este servidor que ingressou no serviço público entre 2013 e 2013, que eu acho que é uma questão bastante relevante, como é que será formatado o benefício dele lá ao final, quando ele cumprir todas as carências necessárias? Ele vai receber então o teto do regime geral de previdência, que é pago pelo regime próprio de previdência, mais um benefício especial, que nós vamos falar um pouquinho sobre ele, que eu acho importante a gente esclarecer um pouquinho sobre isso, e mais o benefício pago pela FUNPRESP, que continua sendo um valor incerto. Né? Benefício especial. O que é basicamente o benefício especial? Esse benefício especial existe justamente para esses servidores que entraram no serviço público antes da implementação do regime de previdência complementar. Ele é uma espécie de compensação financeira. Até existe uma discussão na doutrina, e o Giovanni disse bem, quando há muitas incertezas em relação a essa questão do regime de previdência. Primeiro, que ele está em fase de implementação. Segundo, que nós não temos beneficiários ainda do regime. Então não temos aí um parâmetro de ordem prática em relação a isso, apenas simulações feitas no sistema que de forma alguma representa, não dá para confiar naquilo efetivamente, é mais uma projeção, né? Mas para esses servidores que ingressaram no serviço público anterior, e optarem, por exemplo, por fazer parte da FUNPRESP, a contribuição anterior do seu benefício não será vertida à FUNPRESP, ele será pago na forma desse benefício especial, que é aquela média, né, que está descrita ali, existe uma fórmula para isso. Né? Basicamente, se você quiser saber qual é o valor do seu benefício especial, bastaria preencher depois um formulário que o professor Gerard depois vai mostrar para vocês como é que é, e que ele vai calcular basicamente quanto é que é esse benefício especial. Mas existem algumas questões que são bastante relevantes em relação a isso, porque a natureza jurídica do benefício especial é muito questionado. O que tem se adotado é que essa natureza jurídica não é de benefício previdenciário. Então, ele não, uma vez concedido, ele não está atrelado às regras previdenciárias. Ele é mais ou menos uma compensação civil, ele está mais ligado à natureza civil. E aí ele seria basicamente corrigido até o momento da aposentadoria, e a partir dali não há nenhuma segurança quanto à forma de correção do benefício especial, uma vez concedida a aposentadoria. Então existe muita insegurança em relação a isso, em relação ao patrimônio do servidor já adquirido até aquele momento da aposentadoria, quando se fala em benefício especial, porque ele vai compor basicamente a formatação dos proventos de aposentadoria daquele servidor que fizer parte da FUNPRESP, basicamente. Né? Essa aqui é a fórmula a ser aplicada, quem quiser fica à vontade, né? Quiser implementar essa formulazinha aí, mas a priori não é necessário a princípio, porque o sistema faz. Né? Algumas características que eu acho importante a gente ressaltar em relação à diferença, né, da Previdência, que é o fato dela ser fechada, ou seja, ela está ligada a um órgão especificamente, aquelas previdências abertas em que a gente pode aderir
são aquelas de banco, né, oferecidas, qualquer um pode aderir. Fica também algo questionável, eu só apontei algumas situações ali, porque a priori a FUNPRESP é uma empresa, né, com natureza jurídica de empresa privada, apesar de ser uma empresa pública. Existe na disposição da criação da FUNPRESP, porque ela possui natureza pública, o que a priori é uma inverdade, e a gente procurou resgatar o que seria basicamente essa natureza pública. Talvez isso seja algumas das garantias em relação a ela, principalmente ao fato de se submeter a um processo licitatório para a contratação das empresas que serão responsáveis pelo investimento dos louros, né, do patrimônio da FUNPRESP, né? A questão da necessidade de concurso público para a contratação dos seus empregados. São algumas, digamos assim, das características, outras são mais relacionadas à principiologia do que se refere a essa natureza pública. Contribuição definida nós já falamos, né? Algumas características também já foi falado, da questão do percentual. O único destaque que se faz é que esse percentual de aporte financeiro, que vai entre 7,5% e 8,5%, que é feito pelo segurado, para a administração pública existe essa limitação, ela não vai além disso. Agora, o segurado pode efetivamente querer fazer um aporte maior do que isso, fazer um aporte de 10, 11, 12, porém o aporte do patrocinador não vai o acompanhar nessa situação, né? Uma coisa interessante de se falar sobre a previdência complementar é que nem todo o valor investido na previdência é revertido para o benefício pago, né? Por quê? Porque existe essa questão lógico, da manutenção do fundo, aí você vai custear a manutenção do fundo em todas as suas questões, e principalmente a questão dos benefícios de risco. Destaquei alguns ali: auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, o benefício por sobrevivência, no caso do servidor insistir em viver mais do que necessário, né, porque a lei ela estipula um limite de vida, né? Se vocês viverem mais do que isso, vocês vão entrar no tal do benefício por sobrevivência, que vai diminuir, lógico, o teu valor remuneratório a ser pago. Então, deixando claro que todo servidor que aderir, ele tem um teto de vida. Se ele viver mais do que aquilo, aí está por conta própria. Questão para o servidor que sair do serviço público, há 4 opções. Isso é uma situação interessante, porque muito é questionado isso, né? Pois, se eu faço parte e saio, o que eu posso fazer com o meu benefício da FUNPRESP? Eu posso continuar na FUNPRESP, porque ela é fechada, mas uma vez eu fazendo parte dela, eu posso continuar nela, desde que eu faça 100% dos meus aportes financeiros. Então, eu posso continuar na FUNPRESP. Eu posso receber o benefício proporcional diferido, né, que recebe futuramente, com todos os descontos de manutenção do fundo, né. Eu posso transferir para outro, mas aí eu só vou transferir para outro sistema de previdência os meus aportes descontados o custo da previdência complementar. E eu posso resgatar, e aí naquela forma ali, parcela única ou 12 parcelas mensais, descontados todos os custos do plano especificamente, né? Alguns aspectos importantes, alguns nós já tratamos. Eu acho que aquela questão da tributação talvez seja importante a gente falar sobre isso, ou pelo menos ter a ideia de que a tributação ela existe, é tributável, porém ela é uma forma de previdência em que quanto mais tempo eu permanecer, menos eu vou pagar de tributo. Então ela é uma tributação regressiva, né? Outra situação é relacionada à contratação das instituições financeiras que vão fazer o investimento. Essas empresas serão licitadas e elas podem trabalhar por até 5 anos fazendo esses investimentos, né? E cada instituição pode ao máximo investir 20% do patrimônio dos recursos da FUNPRESP. Essa é uma característica talvez que dê um pouco dessa natureza pública, né, da previdência complementar. Benefícios então da FUNPRESP, rapidamente, só para a gente finalizar e não se alongar muito mais. Existe então uma carência de 60 meses no mínimo para eu ter um benefício naquela condição de aposentadoria programada, que é a aposentadoria por tempo de contribuição basicamente, né? Então, eventualmente, se o servidor ingressar no serviço público e até mesmo tiver, por exemplo, a idade para se aposentar, de qualquer forma, mesmo que ele tenha corroborado algum
o tempo necessário para fins de aposentadoria, ele precisa ter uma carência de 60 meses na FUNPRESP. Então, além da forma de aposentadoria regulada pela lei para aposentadoria no regime próprio de previdência, para esse tipo de aposentadoria, que é a aposentadoria programada, eu tenho uma carência, que é de 60 meses, né, para me aposentar. Benefício da aposentadoria por invalidez, cumprimento das exigências do RPPS, e aí que exigências são essas, se eventualmente acontecer da aposentadoria por invalidez? Existem aquelas hipóteses do artigo 186 da Lei 8.112, que trata da forma, aposentadoria por invalidez integral, proporcional, né? A integral é aquela por acidente de trabalho, moléstia profissional, doença grave e curável prevista em lei, né? E as outras hipóteses são hipóteses proporcionais. Por que isso é importante? Eu acho que é importante a gente esclarecer isso para poder entender essa forma de concessão. Eventualmente, numa aposentadoria por invalidez, eu posso ter o valor pago pelo regime próprio da Previdência não análogo ou não semelhante ao teto. Por quê? Porque a forma de concessão pode efetivamente se enquadrar naquela hipótese do cálculo pela média. Aí cabe uma discussão que, na minha opinião, isso eventualmente vai gerar ações judiciais, é o fato de que aquele servidor que se aposenta com uma aposentadoria integral, ou que teria direito à aposentadoria por invalidez integral naquelas previstas em lei, ele teria automaticamente o direito a receber o teto da Previdência, independente da média dele não dar isso, porque a lei trata ainda de aposentadoria integral. Acho que isso seria alvo até mesmo de, seria matéria, pauta, questão a ser questionada judicialmente, caso isso não seja concedido dessa forma. A pensão por morte, pagamento diferente em caso do participante assistido, 70% do último benefício, muito semelhante à forma de concessão das pensões hoje, né? O benefício por sobrevivência, que é aquela do assistido, que além do fato de durar mais, também é estendido à pensão, né? Então o pensionista que durar mais também vai ser submetido a esse benefício por sobrevivência, né? E o benefício suplementar, se houver saldo de reserva, isso lá mais relacionado às pensões, basicamente. Bom, tentei fazer aí um apanhado de algumas questões pontuais, interessantes, né? E fico à disposição, claro, para questionamento, né? E obrigado pela atenção. Bom, pessoal, então, complementando também a fala do Dr. Giovanni e do Dr. Everton a respeito do regime de previdência, uma das questões que o pessoal, principalmente os docentes, questionam muitas vezes, até a nossa ida para Frederico Westphalen, muitos docentes que entraram entre 2013 e 2013 questionavam para nós era se valia a pena aderir, né, migrar de regime e não fazer adesão à FUNPRESP. Então, na realidade, essas pessoas teriam o teto do regime geral, pago pelo regime próprio, eles teriam o teto mais um benefício especial. E depois fariam uma certa capitalização em que essa diferença, eles fariam uma poupança ou uma aplicação, mas eles mesmos gerenciariam essa conta. E até eu fiz uma brincadeira bem pessoal depois, eu peguei assim, ó, se eu conseguisse economizar, hoje eu pago 1.700 de previdência. E vou começar a pagar sobre o teto, que vai dar uns 600 e poucos reais. Também, se eu fizer um aporte a mais, se eu fizer esse aporte de 2,5%, além dos 8,5% que o governo vai fazer, eu consigo economizar R$ 1.500 por mês e fazer uma aplicação financeira desses R$ 1.500 via poupança. Depois de 35 anos, eu conseguiria juntar em torno de 600 e poucos mil reais. Isso eu conseguiria fazer com esses R$ 1.500 mensais, com juros, capitalização e investindo bem. E sabendo investir, eu conseguiria chegar aproximadamente em torno de 600 mil depois de 35 anos investindo. Esses 600 mil, ele se esgotaria em 5, 6 anos. Se eu pensasse em termos de último salário e complementação até atingir o meu último salário. O que existe hoje de discussão? A previdência é deficitária. E foi uma das colocações dos professores lá. Todo mundo sabe, e é alardeado pela mídia, que a previdência é deficitária.
Mas imagine a seguinte coisa, hoje nós contribuímos com 11% sobre o salário total e o Estado dá uma contrapartida de 22%. Em tese, o Estado dá contrapartida de 22%. Mesmo assim ela é deficitária. Imagina se nós migrarmos para um regime de previdência complementar e pararmos de contribuir sobre o 1.700 e eu passar a contribuir sobre 600. Já que o regime próprio é de repartição simples e também tem o pacto entre gerações, ou seja, as gerações futuras, né, vão pagar as pessoas que vão se aposentar no futuro também. Ou seja, as pessoas ativas, pagantes, sustentam os inativos. Isso o governo nunca respondeu. O governo nunca respondeu da onde ele vai tirar a complementação, porque tem um monte de pessoa que vai se aposentando, vai se aposentando, vai se aposentando. Só que aquele dinheiro não vai entrar mais. Quem é que vai pagar esse rombo? Isso o governo ainda não respondeu. A FUNPRESP, ela é um fundo em que, basicamente, na sua organização, ela tem uma reserva acumulada pelo participante, que é a sua poupança, ela tem uma taxa de administração ou carregamento, e ela tem um chamado Fundo de Cobertura de Benefício Extraordinário. Duas coisas não podem ser deficitárias. Então, por exemplo, se eu contribuo hoje, lá para o FUNPRESP, acima do limite do teto, com 8,5%, ou seja, uns R$800, o governo vai fazer um aporte de R$800. Ou seja, na minha reserva acumulada vai ficar 1.600? Não, porque eu tenho que descontar 7% da taxa de administração e 21%, que é um fundo de cobertura de benefícios extraordinários, que leva em conta o que o Everton comentou. Por exemplo, sobrevida. A expectativa de vida para homem é 22 anos, para mulher é 28. Então, automaticamente, a minha reserva calculada lá no FUNPRESP se esgota depois de 20 anos. Então, se eu me aposentar com 65 anos de idade, eu posso viver até os 87. Depois, a minha reserva matemática zera e eu passo a ser pago com um redutor de 20%. Eu passo a ser pago com um redutor de 20%, mas passo a ser pago por esse fundo extraordinário, que não pode ser deficitário. E o que acontece quando ele for deficitário? Ou seja, o número de pessoas que necessitaram, se aposentaram por invalidez, ou por morte, ou sobrevida, começar a aumentar muito. Quem paga é o contribuinte. Quem paga é o participante. Né? Também tem outras incógnitas dentro desse processo, que é como é que entram os dependentes. O cálculo do benefício, e vocês vão ver na tabela, é como se eu fosse solteiro, mas eu não sou solteiro. Eu tenho dependentes. E os dependentes a gente paga em vida, ou seja, a gente paga lá no cálculo, a expectativa de vida é calculada a partir dos dependentes. Tanto é que tem uma piada que diz assim: homem de 50 anos não pode casar com mulher de 30, porque se ele casar e vier a falecer, essa diferença de tempo de 20 anos vai impactar na reserva acumulada do participante. Então eles vão calcular a partir da idade também do dependente, em que no FUNPRESP não se deixa claro isso, né? Então não se tem claro quanto basicamente impacta depois na reserva acumulada a questão da diferença de idade do dependente, dos dependentes no caso. Então, a questão da sobrevida, né, também é um aspecto importante, porque a tendência é cada vez mais das gerações ultrapassarem, né, passarem, cada vez mais envelhecerem, e o cálculo é baseado em que esse fundo não pode ser deficitário.
E para isso, o que acontece? Pode descontar nessa reserva acumulada pelo participante. Então hoje, por exemplo, dos R$1.000 que eu participo, 70% entra na minha conta, R$700. 300 vai para esse fundo e como taxa de administração. Só que isso é constante e eterno? Não, isso pode ser variável. Porque se nesse fundo começar a ser deficitário, eles vão tirar da reserva dos participantes para cobrir esses fundos, tanto a taxa de administração quanto a questão desse fundo extraordinário lá. Outro aspecto importante, que esse valor, ele vai para o mercado. E na realidade, o que nós estamos fazendo? Nós estamos nos fragilizando o regime próprio da Previdência Social. Então, no momento que a gente faz a migração, a gente fragiliza o regime próprio. Um exemplo é o que aconteceu na Argentina. É o mesmo modelo. Inclusive, teve um deputado, Cândido Vacareza, uma vez, que estava discutindo a respeito da FUNPRESP, foi em 2012, se não me engano. E aí ele colocava as vantagens e dizia assim, não, se os servidores públicos aderirem ao FUNPRESP, você vai ver mais estradas, mais hospitais, né? Por quê? Porque esse fundo hoje, toda a capitalização é investida em títulos da dívida pública. Então, é dinheiro que está do governo, que a gente compra, a gente paga. Na realidade, a gente está discutindo a questão do teto, né? Teto dos gastos, né? A emenda, aquela 95, que limita a despesa na saúde e na previdência, mas não limita os gastos com a dívida pública. E nós mesmos, com o nosso dinheiro, estamos investindo e comprando título da dívida pública para capitalizar e talvez garantir uma futura previdência, uma complementação salarial com relação àquilo que foi, no caso, aplicado. Eu busquei essa tabela da FUNPRESP, e eu vou passar ali para poder mostrar para vocês. Essa é no caso da minha situação, né? Eu hoje, funcionário público, ingressei na instituição, no serviço público, dá para levantar um pouco mais? Ingressei no dia 21, botei minha data de nascimento, 15 de abril de 71, 47 anos e 2 meses. Data de ingresso no serviço público, 21 de janeiro de 2009. Então eu tenho 9 anos e 4 meses completos em que eu contribuí para o regime próprio da Previdência Social. Então, data de ingresso na União, eu tenho também um tempo anterior, de 8 anos e 3 meses, em que eu trabalhei na iniciativa privada, e uma remuneração atual de R$ 15.500. Estipulei, que isso na realidade é um chute, que eu vou ter uma média de um crescimento salarial de 1,5% ao ano, né? Até para ter como referência o salário final. Com esse 1,5%, digamos assim, eu chegava à classe última, que é a classe titular, que dá hoje um salário em torno de R$17 mil. Então, com esse 1,5% eu conseguiria chegar com um crescimento anual até os R$17 mil. Bom, eu poderia me aposentar pelo regime próprio da Previdência, data de elegibilidade ao benefício do regime próprio da Previdência, dia 15 de novembro de 2035, com 64 anos e 7 meses completos. Então, poderia me aposentar com aproximadamente 65 anos. Na regra atual, meu último salário atual, né, claro que depois ele é corrigido, né, seria os 17 mil, que seria o salário de um professor titular, descontaria o INSS, porque uma coisa que o governo esquece, né, que nós, servidores públicos, depois de aposentados, continuamos contribuindo, continuamos descontando o INSS. Descontaria o INSS e daria um benefício líquido de 15.967, mais imposto de renda, daria um valor líquido, após o imposto de renda, de 12.445. Esse seria o meu valor recebido, né?
É claro que a nossa geração vai ser uma geração mais empobrecida, né? Muitos não vão querer se aposentar e vão querer segurar a sua aposentadoria até a compulsória, porque tu vai ter que se preparar. Na realidade, a minha geração vai ter que se preparar para a velhice, né? Vai ter que se preparar para a velhice, porque ela, independentemente, só pelo cálculo, pelo modelo que eu me encontro hoje, já vou ter uma perda de poder aquisitivo significativo. Se eu fizer a migração para o regime de previdência complementar, eu vou ganhar pelo teto do regime geral da Previdência Social, pago pelo regime próprio, de 5.600, e vou ter direito a um benefício especial de 2.454. Como é que é esse benefício especial calculado? Ele pega o tempo daqueles 9 anos e 6 meses lá, 9 anos e 7 meses, se não me engano, de contribuição, ele pega as 80 maiores contribuições, 80% das maiores contribuições, faz a média dessa, corrige cada uma delas pelo IPCA e faz a média. E aí vocês, dá para levantar um pouco ou baixar, não sei. Paulo? Ou seja, esse benefício especial, ele leva em conta a quantidade de contribuições mensais que eu fiz. Então, eu contribuí 9 anos. 9 anos vezes 13 dá tantos meses. Mais os meses, 7 meses, vai dar um total de 122 meses. Num tempo de contribuição de 35 anos, se eu pegar 35 e multiplicar por 13, vai dar os 455. Tá? Eu vou contribuir durante 35 anos vezes 13, vai dar os 455. Se eu dividir o 122 por 455, vai dar o 0,268, que é esse fator de conversão. Esse fator de conversão é a divisão dos dois, ou seja, quanto tempo eu contribuí acima do teto, que vai me dar direito a essa aposentadoria, esse bônus especial, esse benefício especial. Essas 80 maiores contribuições, é feita a média delas, corrigidas pelo IPCA, e dá em torno de R$ 14.800. A média das contribuições. Então, pego lá, pode ser que no início eu ganhava lá 8.000, depois começou a aumentar. À medida que eu vou saindo da adjunto 1, adjunto 2, associado, eu tenho um aumento da contribuição. Então, o que eles fazem? Fazem a média das 80% das maiores contribuições, e a partir dessa média corrigem, não a média, né, mas individualmente corrigem pela tabela do IPCA no momento. Essa média, ela deu 14.800. Desconto o teto, porque eu contribuí sobre o total. Na época eu contribuía sobre o total, mas tinha o teto, limite do teto. Desconto o teto, vai me dar em torno de 9.000, multiplico por 0,2, vai me dar os 2.454. Esse vai ser o salário que eu vou ter, que é o regime, nessa migração ali, o teto do regime geral, mais esse benefício especial de 2.400, o que vai me dar 8.100, e considerando uma tabela progressiva de imposto de renda, aí dá para mudar para regressiva também, de 1.300 vai me dar líquido, após o imposto de renda, 6.700. Ou seja, o teto mais o benefício em torno de 6.700. Mas agora tem mais do que eu contribuir para o FUNPRESP, né? Então agora eu simulei a minha migração do regime próprio para o regime de previdência complementar. O que se estabeleceu como índice? E aí a tabela da FUNPRESP, ela permite uma rentabilidade de 1 a 6%. Tá? Então foi colocada uma rentabilidade lá de 4% ao ano, mais o IPCA. Situação
ativo normal, salário de participação 9.854. Por que 9.000? Porque meu salário, eu botei de 15.500, botei o meu salário atual de 15.500, desconto o teto da Previdência, que é 5.600, e eu vou contribuir sobre a diferença, para ver quanto vai dar. Então, vou contribuir sobre 9.854, no percentual de 8,5%, que vai dar um valor equivalente a R$ 838. E o regime de tributação também tabela progressiva. E mais uma contribuição facultativa de 246. Por quê? Porque hoje eu contribuo sobre 11%. 8,5 mais 2,5 dá uns 11%. Então, na realidade, seria a mesma a manutenção do que eu estou contribuindo hoje, né? Então, se eu somar 838 mais 246, vai dar 1.070, mais os 600 e pouco, vai dar os 1.700 que eu pago, que é descontado hoje na minha folha. Então, eu vou ter, além dos 800 que eu vou contribuir, e o Estado vai entrar com mais 800, então vou ter uma contribuição total de 1.676, mais 246, que é individual minha. É uma suplementar que eu estou fazendo aquela contribuição de 838. A data de elegibilidade é a mesma data que eu pretendo me aposentar, 64 anos e 7 meses. Não vou postergar aqui a minha aposentadoria. E eu vou ter um saldo acumulado de 585 mil. Essa vai ser a minha reserva matemática. Essa vai ser a minha reserva matemática. Ou seja, do montante total que eu contribuir, vou estar lá na minha reserva matemática, descontando a taxa de administração e mais aquele fundo extraordinário, do dinheiro limpo vai ficar 585. E esses 585 mil reais vai ter que me pagar 22 anos, porque o cálculo é baseado nesse valor, né? No cálculo atuarial é levado em conta homem uma sobrevida de 22 e mulher 28 anos. Bom, então na minha simulação, o que eu ia receber? Benefício de aposentadoria normal, 2.653, o suplementar 519, esse suplementar é aquele 243 a mais que eu paguei, daria uns 519, dando benefício total de 3.172. Custei, e o benefício líquido de custeio, 3.172, menos o imposto de renda, 121, daria um benefício da FUNPRESP líquido de 3.051. Ou seja, com 3.051, a FUNPRESP me pagaria 3.051 durante 22 anos, incluindo o 13º. Essa seria a minha capitalização. Na realidade, eu estou contribuindo sobre 9.500 e pouco, porque eu gostaria de ter a minha complementação salarial. Mas daquele montante que eu estou contribuindo, só vou realmente, como o FUNPRESP ele não é de benefício definido e sim contribuição definida, só vou conseguir ter 3.051. Então, eu vou receber no final lá, benefício de aposentadoria normal, 2.600, o suplementar, 519, mais o teto, 5.600, mais aquele benefício especial, 2.400, daria um total de 11.273. Descontando imposto e custeio de administração, vai dar um total líquido de 9.793. Ou seja, meu último salário, pela projeção de 1,5, daria 17 mil reais, e eu receberia em torno de 9.793. Se eu continuar no regime próprio, eu receberia um pouco mais. Eu receberia 11 mil e pouco, 12 mil, né? Eu acho que tá 12 mil e... R$12.445. Bom, existem os riscos desse processo, né? Como esse fundo extraordinário começar a ser deficitário e aí aquela reserva acumulada ir diminuindo, que é um risco bastante forte de acontecer. Tem a questão da sobrevida, que é outro aspecto importante.
enfatizada pelo Everton. A pergunta que eu faço para os advogados é a seguinte. A primeira, eu ficando omisso, permanecendo-me quieto até o dia 29 de julho deste ano, e passar batido por essa data, o governo me colocará dentro dessa previdência complementar, ou eu tenho que chegar lá na reitoria, no Recursos Humanos, e dizer: eu não quero participar dessa previdência complementar? O que eu tenho que fazer se eu não quero participar? A segunda pergunta que eu ia fazer é o seguinte: eu fiquei um pouco confuso, porque o que eu noto é que existe uma grande incerteza entre aqueles servidores públicos federais, como eu, que entrou em 2010, eu acho que da mesma situação que o professor Girard, Eu entrei em 2000 e tomei posse em dezembro de 2009 e entrei em exercício no industrial em janeiro de 2010. Então, teoricamente, eu teria aquele direito dos 80% da média dos maiores salários. A pergunta que eu faço é o seguinte: vindo uma reforma previdenciária, onde todos entrarão para o mesmo balaio, será que a previdência complementar não passaria a ser vantajosa? Essa é a pergunta, porque pelo que eu noto pelos cálculos muito bem elaborados do professor Girard e pelo material que eu tinha lido ali, eu confesso, abro meu coração aqui e digo: eu não entro nessa coisa. Talvez para aqueles que entraram depois de 2013, talvez seja uma boa, eu não sei, teria que se analisar, mas eu não entraria, eu pensaria, eu tenho muita incerteza com relação a como esses 20% desse caixa, como vai ser administrado pela empresa licitada. Eles podem investir numa compras da dívida pública de um país que a gente nem saiba que exista, ou comprar ações de alguma outra, que vai para o mercado financeiro, a gente não sabe, não sabe dessa situação. Eu tenho medo, muito medo, e já aconteceu com outros empregados estatais como Funpetros, lembrados pelo professor Girard, que me lembrei do Funpetros, Postales, que acabou com os Correios, desmotivou totalmente os funcionários dos Correios, a Previdência da Caixa Econômica Federal, que também teve problema, e eu acho que devemos olhar com bastante cuidado a Previdência Complementar Funpresp. Eu acho que são essas as perguntas. E a outra pergunta, que foi uma coisa assim que eu não lembro se eu estou bem lembrado, assim, talvez eu não tenha prestado atenção direito nas palestras do Dr. Bortolini e do Dr. Everton direito, porque eu perdi a integralidade até onde eu sei, perdi a integralidade, a paridade com certeza já sabia, mas isso até dito pelo Dr. Everton, mas o Dr. Bortolini, se eu não ouvi direito, ele disse que aquele servidor público que entrou depois de 2013 e antes de 2013, pela Constituição, por uma emenda, ele ainda teria essa integralidade. Eu não sei se eu ouvi direito, não sei se eu ouvi direito. Então, se puder esclarecer, eu agradeceria muito. Algum outro colega queira emendar a pergunta? Acho que vamos responder essa. Ok. Pois é. Eu vou responder só, acredito que uma deixa para o doutor Everton, as outras ali. O seu nome é, por gentileza? Leandro, olha só. Na verdade, a questão da integralidade foi aquilo que comentei contigo anteriormente, com todos anteriormente. O que acontece? A emenda condicional 41, ela alterou o critério de cálculo para a aposentadoria, tá? Ou seja, até a emenda constitucional 41, que ingressou até 31 de dezembro de 2003, como que se calculava a aposentadoria dele? Se calculava com base na última remuneração do cargo, o valor financeiro e aquelas vantagens incorporadas por lei e as permanentes. Quem ingressou depois de 2003, que é o caso de você, Leandro, perdeu a paridade, que é critério de reajuste, mas ele ainda mantém a integralidade. Só que o que mudou foi a forma de se alcançar essa integralidade. Agora eu tenho uma metodologia de
80% das maiores contribuições, devidamente atualizados pelo IPCA, a partir de 94, ou a data dos teus recolhimentos ao regime de previdência social. O que acontece em alguns casos, mas isso não quer dizer que a aposentadoria não seja integral. Eu posso pegar o meu contra-cheque último da ativa de R$15.000 e a minha aposentadoria calculada com base nas 80% das maiores contribuições, Leandro, ser um valor de 14.100. Aí eu posso entender que esta minha aposentadoria não é integral. Não, ela é integral. Só que o meu integral não é R$15.000, que foi o meu último salário da ativa. Isto não acontecia com quem se aposentava com base na última remuneração, porque era os 15.000 a aposentadoria dele. A aposentadoria desse pessoal ia para a Progep, ele simplesmente, o núcleo, pegava o contra-cheque dele, identificava as parcelas, fazia o ato de aposentadoria. Ele até mesmo desconsiderava todas as contribuições. E isso foi uma mudança que foi paulatina. Por exemplo, o INSS, tempos atrás, era 5 anos que ele levava em consideração para o cálculo da aposentadoria. Hoje também já não é mais. Hoje ele tem o mesmo critério de cálculo de aposentadoria que nem tem o regime próprio de previdência para os servidores públicos. Então, de fato, ele não perdeu a integralidade, mas pode ser que este 100% não corresponda ao último salário do mês. Isso é o que pode acontecer. A outra situação que tu fizeste referência, e deixo as demais para o Dr. Everton, é a questão relacionada com as inseguranças que todos nós possuímos por conta das reformas da Previdência e essa avaliação para inclusão no regime complementar de Previdência ou não. Isso é uma situação que, sem sombra de dúvidas, o ano de 2017, o início de 2018, acredito que assolou boa parte de vocês em relação a essa incerteza, o que aconteceria por conta dessas situações. A gente não tem, digamos assim, uma possibilidade, e o Brasil cada dia nos demonstra mais ainda, de ter uma previsibilidade do que vai acontecer no futuro. O Brasil ele tem autorizado com que vá dormir de um jeito e acorde completamente diferente daquilo que tu até então tinha anteriormente. Não tem uma pauta, digamos assim, previamente estabelecida com o objetivo de alcançar. Mas o que eu acredito que seja interessante, para que tu possa fazer uma avaliação, é que o regime complementar, excetuado algumas dos benefícios, mas principalmente a aposentadoria normal, que seria o objetivo, ela automaticamente está vinculada à concessão da aposentadoria pelas regras da Previdência. Então, se alterar as regras da Previdência, ela automaticamente vai repercutir na minha complementação pelo FUNPRESP. Por quê? Porque aquilo ali é motivo pelo qual eu passo a aderir a uma situação diferenciada. Além do que o Dr. Everton colocou ali, os requisitos de contribuições mínimas, carência e tudo mais. Então, penso, e aí é uma opinião, o pessoal pode dar deles, que o fato, a insegurança de alterar as regras da aposentadoria não deve ser mote para eu ingressar ou não ao regime complementar. Porque eu ingressando, eu não vou fugir dessas mudanças das regras de aposentadoria. Elas automaticamente vão repercutir em relação a essa situação. Então, para não, digamos assim, tomar todo o tempo, eu deixo os demais para o Dr. Everton aí, se ele quiser, ou o professor Gerard. Vamos lá, então. Leandro, então a situação é a seguinte, a questão da adesão, né? Tu falaste sobre o que deves fazer. Como é que funciona a adesão da FUNPRESP hoje? Quem ingressa no serviço público após a implementação do regime de previdência complementar, ele já está automaticamente, ele já faz parte desse regime, né? E já faz parte da FUNPRESP. Então existe a migração e a adesão. Ele pode simplesmente ir lá e se manifestar em um prazo de 90 dias após o ingresso dele no serviço público que ele não quer fazer parte da FUNPRESP, mas ele faz parte do regime de previdência complementar. Aí ele vai ter que buscar um regime específico, lá uma outra previdência complementar. Para quem é servidor, já era servidor até a implementação do regime, até fevereiro de 2013, aí é opcional.
Eu tenho que me manifestar para fazer parte do regime de previdência. Aí eu migro para a previdência complementar e eu opto pela FUNPRESP ou não opto pela FUNPRESP. Então, isso é uma situação que é interessante a gente entender, porque são dois instrumentos diferentes, são dois atos diferentes, né? Um é de migrar para o regime de previdência complementar, o outro é de aderir à FUNPRESP. Se eu já era servidor antes de fevereiro, eu tenho que me manifestar. Se eu não me manifestar, eu continuo como estou, não há nenhuma alteração na minha condição de previdência atual, né? Não precisa simplesmente, é como eu disse, é a opção, tu tem que ir lá e optar por fazer parte. Para quem entra depois, não, esse já está. Ele tem que se manifestar para sair, né? Então, essa é a diferença básica em relação a essa situação, né? Eu acho que essa questão da apreensão em relação à mudança das regras da Previdência tem sentido, de certa forma, apesar dela também influenciar diretamente em qualquer dos regimes em que você vai estar, seja no regime atual, né, no teu caso, ou no regime de previdência complementar, pelo fato de que existe aquela coisa de que eventualmente pode ser que lá eu tenha um rendimento maior, né? E pelo menos é isso que o pessoal tem questionado. Será que eu não tenho uma condição de melhorar a minha condição não tenho uma forma de melhorar a minha condição de aposentadoria através de um regime de previdência complementar, seja ele FUNPRESP, seja uma previdência específica, qualquer outra forma de previdência, né? Essa dúvida está muito ligada ao perfil da pessoa, né? Ao perfil da pessoa, porque se eventualmente eu optar por um regime de previdência, eu vou ter que ter uma disciplina muito grande, né? Na forma de investimento, de que forma eu vou investir, né? A FUNPRESP é um cheque em branco. Vamos ser bem claros em relação a isso, né? Porque a FUNPRESP ela tem essa característica de ter apenas a contribuição definida, né? Não tem o benefício definido. Então eu não tenho garantia nenhuma de que o meu patrocinador venha a aportar valores financeiros caso o investimento não seja aquilo que se esperava. Porque a gente parte do pressuposto de que esse valor ele vai ser pago se a tua previdência for superavitária, se ela for uma previdência rentosa, né? Então, em relação à questão da luta, e aí pensando em termos de luta das entidades e luta sindical em relação à questão do regime da Previdência, né? Nós tivemos aí o ano passado prestes a sentir uma reforma significativa da Previdência, e é importante que se diga que nós tivemos reformas importantes na Previdência do servidor, desde a emenda 20 até agora, mas esta é uma reforma muito significativa, em que mexe em todas as formas de previdência imagináveis. Cria critérios diferenciados, cria formas de concessão diferenciadas, majora muito mais o tempo de contribuição, a idade, né? Bom, a PEC 287 ela está lá, está dormindo por enquanto, não se sabe qual é o grau de articulação que está ocorrendo por detrás dos panos, mas uma avaliação que muitos analistas têm feito é que o grande problema da PEC 287 é ela não ter regras de transição para situações específicas. Ela tem uma regra de transição que não respeita em nenhum momento a condição do servidor. Ela leva em consideração basicamente a idade e a condição de ingresso no serviço público, sem respeitar situações diferenciadas, como aconteceu, por exemplo, na emenda 41, apesar dela ter sido uma emenda bastante prejudicial ao servidor, ela trouxe regras de transição mais específicas e que garantia, de certa forma, que de algum momento, você que entrou no serviço público antes, pudesse alcançar aquela condição anterior. Talvez isso tenha repercussão, né, na reforma que virá. Eu acho que ninguém aqui é ingênuo de achar que não vai vir de alguma forma essa reforma da Previdência, né? Talvez pensando sim em hipóteses de regras de transição mais claras e mais específicas em relação a isso, né? Bom, acho que é isso, a questão da paridade e da integralidade já está explicado, né? Então vamos lá. Tu comentaste sobre a questão da reforma da Previdência, como isso impactaria, né? E agora me veio à cabeça ali, o Ciro Gomes
semana passada, ele saiu uma manchete na revista Exame e dizia o seguinte, ó: Ciro Gomes estuda a proposta de reforma que unificaria a previdência dos servidores e demais trabalhadores. Nesse sistema haveria dois regimes. O atual sistema haveria dois regimes, o atual de repartição e o de capitalização. O que é esse? Não mudou nada. Com contas individuais. Para o primeiro, que é o de repartição, o teto de aposentadoria seria de 3 a 4 salários mínimos. O que acontece? Hoje o teto é 5.600. Ele estuda diminuir esse teto para 3 a 4 mil reais. O que acontece? Onde é maior o risco? Aonde tu tem um modelo definido e que pode aumentar essa alíquota de 11% para 14%, e aí tu tem um desconto a mais, ou tu perder no montante total lá, porque quem vai ter que pagar é o regime próprio da Previdência Social, que vai ser ainda mais deficitário se todo mundo migrar. Aí o que o governo vai dizer? Não, tem que aumentar a alíquota. Tem que aumentar a alíquota. Agora, ninguém comenta que dentro desse regime próprio tem os servidores civis e militares. Os militares descontam em 7,5%. Não é sobre 11%. 7,5%. Então, nós temos o risco, inclusive, de receber menos para quem migrar, porque depende do teto do regime geral. E se diminuir o teto no regime geral, vai afetar também o pessoal que migrou para o regime de previdência complementar. Já nós que estamos no regime próprio, nós não estamos vinculados ao teto. Nós estamos vinculados à média das 80% das maiores contribuições. Pelo menos essa garantia a gente vai ter. Porque eu acho que também o teto vai diminuir. E que nem disse o Dr. Giovanni, muitos parentes falam, pô, mas eu contribuí paguei sempre sobre 10 salários mínimos, hoje estou recebendo 5 salários mínimos. E daqui a pouco tu fica atrelado a essa redução do teto, né? Boa tarde. Meu nome é Rafael. Eu sou o atual chefe do Núcleo de Pensão e Aposentadoria aqui do FEC. Até salientar que é uma dúvida constante, que eu acredito que ali no sindicato o pessoal vai buscar informações, no escritório de advocacia também, conosco também. A questão da mudança, da migração, que tem esse prazo agora para 29 de julho, o pessoal vai nos procurar. Esse processo é direto no sistema do CIGEP Servidor. Para quem tem acesso ao sistema, está lá o ícone RPC, Previdência Complementar, vai acessar, vai assinalar a opção que aceita, que confirma essa opção, e isso vai gerar 3 formulários. E esses formulários devem ser entregues, aí sim, na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Só gostaria de esclarecer. Então, a migração e também tem a adesão. São 2 coisas distintas. A migração contribui até o limite do teto do regime geral, e a adesão ao FUNPRESP é a questão do fundo complementar, que a pessoa escolhe a alíquota de 7,5% a 8,5%. Se recebe acima do teto, tem a contrapartida do governo. Se não tem. Bom, é isso que eu gostaria de esclarecer, primeiro ponto. E eu fiquei com 2 dúvidas, eu até com cada um dos advogados, eu não sei se eu entendi bem, então por isso que eu vou questionar aqui. A primeira, para o advogado Giovanni, a questão, não sei se eu vi bem, que o senhor falou que no regime de previdência complementar não seria permitido a averbação de tempo anterior, de fora. Isso eu fiquei em dúvida porque hoje o cálculo se dá pela média das contribuições de 1994 para cá, das 80 maiores, né, excluindo as 20 menores. O nosso núcleo, a gente não faz exatamente as averbações de tempo, mas eu fiquei com essa dúvida em relação ao regime de previdência complementar. E a outra dúvida, já envolvendo o advogado Everton aqui, é quando o senhor afirmou ali que o servidor que viria de um outro poder público, vamos chamar assim, no municipal, estadual, ou até mesmo militar, assumindo o cargo no Serviço Público Federal, após 2013, com a vacância, sem interrupção, ele manteria o regime previdenciário. A princípio, a gente tem, infelizmente eu não trouxe aqui,
várias, não vou chamar, mas 2, no mínimo, orientações normativas que estabelecem o contrário. Que é a FUNPRESP, o regime de previdência complementar, ele está atrelado ao Serviço Público Federal. Então, a pessoa precisaria vir do Serviço Público Federal para o outro Serviço Público Federal, para manter o regime de previdenciário anterior, que não tem o limite do regime geral da Previdência Social. Essa é a dúvida, porque até recentemente teve um servidor, que até eu tive conhecimento que ele tomou posse recentemente, que a situação dele era a seguinte: ele era servidor da Unipampa, ele era servidor de nível médio da Unipampa, e ele tinha passado um concurso para nível superior numa prefeitura, e aqui, estava para ser chamado. E ele perguntou quais os riscos que ele correria se ele assumisse a prefeitura. E a gente orientou ele a não assumir a prefeitura justamente por isso. Porque a Unipampa é o regime federal, vindo para oferecer o regime federal, ele manteria o regime de previdência anterior ao do regime complementar de previdência. Eu vi que o senhor cita ali no seu slide a questão de decisões judiciais referentes a essa questão. Eu só coloco que, pelo menos administrativamente, a orientação que a gente tem do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão é que, não sendo serviço público federal, entraria diretamente no regime de previdência complementar. Posso começar? E aí, na questão relacionada com a averbação ali, tá? Na verdade, assim, 2 colocações eu gostaria de comentar contigo, Rafael. A primeira é que a própria normatização, ela não traz, digamos assim, esta regulamentação. Mas o que me leva, digamos assim, salvo as pessoas que vão migrar, tá? Essas que migrariam do atual regime para o regime complementar, as outras questões, elas não atingem ao regime complementar, por 2 razões. A principal e mais forte delas é a seguinte: se eu sou funcionário da iniciativa privada e trago o recolhimento de contribuições, eu não tenho contribuições superior ao teto do regime geral. Então, em tese, eu não tenho o que averbar, não como tempo de serviço, mas o que eu quis dizer seria averbar para efeitos econômicos, tá? Porque eu já venho com o teto. Então, esta minha averbação eu vou fazer na minha aposentadoria, tá? Para influenciar no cálculo da aposentadoria no regime complementar, nessa aposentadoria normal ou qualquer outro benefício, eu somente posso levar em considerações as contribuições, os aportes financeiros, assim a gente pode dizer melhor, né, professor Girard, feitas a este regime mesmo. Então, ou é do que venha feito esta migração, ou obrigatoriamente será daquela a partir da data do ingresso dele. Porque ela tem uma peculiaridade, e aí acho que foi falado até pelo Dr. Herb, pelo professor Girard, é muito discutível a natureza deste pecúlio, se assim a gente pode dizer, porque ele não tem nenhuma natureza previdenciária. Ele não tem nenhuma natureza previdenciária. Ele tem, na minha concepção, um fato gerador do direito do servidor à concessão da minha aposentadoria pelo meu empregador. Mas por exemplo, ele tem uma previsão temporal previamente estabelecida. Questão relacionada com a pensão por morte, chega a ser um absurdo juridicamente, leva em consideração a expectativa de vida do morto, não de quem vai receber. Então eu não posso tratar isso como um benefício de natureza previdenciária. Em muitos casos ali, quando os valores são pequenos, e outros também, o regime de previdência complementar autoriza com que a pessoa saque todo o valor de uma única vez. Então, dá claramente, cada um pode fazer a sua avaliação, mas é que é uma, digamos assim, uma alternativa de viabilizar uma recompensa financeira no futuro e muito mais tratar isso como um redutor de despesa corrente do próprio governo federal. Então, o que ele quer é construir, digamos assim, informes financeiros e econômicos que venham a ter um redutor na parte da previdência.
Então ele tratou tudo isso de uma outra maneira. Então essa questão da averbação que eu fiz colocação é exatamente isso. Não seria averbação de tempo de serviço, mas o que vai impactar economicamente no cálculo do meu pecúlio, da minha aposentadoria normal do regime. E a questão relacionada de quem vem de outros regimes, acho que falasse da Orientação Normativa 2/2015, né? Que regulamenta essa questão. E doutor Everton, se quiser dar as colocações. Mas, enfim, gostaria de dizer que se o poder público tivesse razão em tudo que ele diz, não teria uma justiça federal para ele, né? Não teria uma justiça federal, né? Então, essas orientações normativas, ela fazem uma interpretação restritiva da própria Constituição Federal, entendeu? A Constituição Federal é muito clara quando ela fala em ingresso no serviço público. Ela não traz esta restrição especificamente. Quem faz a restrição são as orientações normativas. A priori, a orientação normativa não é lei, né? Ela é um mero regulamento que serviria para implementar e orientar os órgãos administrativos da forma de implementação do direito previsto numa lei. Aqui a gente está falando de algo muito maior do que uma mera lei ordinária, a gente está falando de texto constitucional. Então, existe lá um dispositivo na Constituição, artigo 40, parágrafo 14, que traz essa especificação. Então, existem demandas, sim, judicial, e o judiciário já tem tomado posição nessa linha. A gente sabe que até a administração aprender ou rever o seu posicionamento naquele, leva tempo, né? Leva tempo. Eu cito o exemplo das ações relacionadas à contagem de tempo de serviço especial, né, do período anterior a 90, servidores que ingressaram no serviço público anterior a 90. Essas demandas, elas foram propostas, começaram a ser propostas quase que contemporâneas à entrada do regime jurídico único, né? Vindo a administração a adotar procedimento para passar a fazer essa conversão, muitos anos depois, após decisões do STF reincidentes sobre a matéria, né? Então eu imagino que essa questão vai ser muito judicializada ainda, né? Vai ser muito judicializada ainda, mas continuo com um posicionamento firme de que sigo o texto literal da Constituição Federal e não a orientação do planejamento.